Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 a 12, para meditação nessa noite. Nós estamos já no segundo sermão da série, cujo tema é encorajamento em meio às lutas, que é a carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, porque aqueles irmãos estavam enfrentando dificuldades por conta do Evangelho. E o sermão de hoje tem como título, como o Evangelho deve ser proclamado. Isso é uma responsabilidade para mim e para você, para a gente pensar como nós devemos proclamar o Evangelho de Cristo. Primeiro aos Tessalonicenses 2, de 1 a 12, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede do erro e de intenções humanas impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhamos de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de maneira digna do Evangelho que os chama para o seu reino e a sua glória. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, baixa a tua cabeça. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Queremos lhe pedir que o Senhor nos fortaleça e o Senhor nos dê a orientação necessária para ouvirmos a sua voz e seguirmos os seus caminhos. Já tivemos ricas oportunidades no dia de hoje de nos reunirmos com parte da tua igreja pela manhã, outra parte da tua igreja agora no final da tarde, cantando louvores, exaltando, devolvendo ao Senhor os dízimos e ofertas em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E agora lhe pedimos, Deus, fala conosco na tua palavra. O Senhor já o fez em 2 momentos nesse culto, Senhor, mas agora em que nós vamos meditar mais profundamente, precisamos do teu auxílio, precisamos da ajuda do teu Espírito, para não apenas entendermos, mas para inculcarmos e fazermos com que essa palavra desça ao nosso coração, para obedecermos e andarmos de acordo com a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já temos falado que o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Tessalônica e que a estadia de Paulo em Tessalônica foi algo bastante interessante e maravilhoso. Em 3 semanas pregando nas sinagogas, basicamente 4 semanas no tempo todo, mas em 3 semanas expondo a palavra de Deus na sinagoga, a igreja nasceu, se estabeleceu, deu tempo de Paulo ser perseguido e ter que sair fora daquela cidade. Foi algo muito rápido. Algo que chamou a atenção de todas as pessoas. Quando você vai observar o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 a 9, eu vou ler para você. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar na sua Bíblia, de como foi a chegada do apóstolo Paulo em Tessalônica e como ele pregou o Evangelho ali naquele lugar.
Diz assim as Escrituras: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Irmãos, o apóstolo Paulo havia chegado na cidade de Tessalônica, porque ele havia sido perseguido em Filipos, e agora, estando ali em Tessalônica por 3 semanas, chegou ali na sinagoga e pregava o Evangelho. E é interessante que aqui, nesse capítulo 2, diferentemente do que ocorrera no capítulo 1, quando Paulo recebeu informações da perseguição que estava sobre a igreja, e ele louvava a Deus porque a igreja estava se mantendo fiel no meio das perseguições, nesse capítulo 2, Paulo começa a fazer uma defesa de si próprio. E por que ele está se defendendo aqui? Porque Paulo sabia que 3 grupos distintos ali da sociedade estavam se unindo com um objetivo comum, de fazer com que o povo não confiasse mais no Evangelho de Cristo Jesus. A defesa de Paulo aqui, nesse momento, nesse trecho aqui no capítulo 2, não tinha necessariamente uma relação com ele. Paulo tinha uma preocupação muito clara, que era a preocupação com o Evangelho. Paulo estava sendo acusado de agitador, de transtornador, porque os judeus faziam isso por conta da religião. Nós lemos no texto aqui que os judeus ficaram com inveja. Paulo, em 3 semanas, pregou ali na sinagoga, e alguns judeus se converteram e começaram a seguir o apóstolo Paulo, em vez de as suas tradições judaicas. Eles também se juntaram com os romanos, porque eles disseram aos romanos: olha, esse Paulo aí está pregando algo diferente, diz que tem um rei novo aparecendo por aí. Isso é contra os decretos de César. E aí o Estado começou a ficar contra o Evangelho também. E diz mais, os pagãos também começaram a ficar contra, porque Paulo pregava contra a idolatria. E algumas mulheres de alta classe da sociedade também se converteram. Ou seja, muitos encontraram motivos unificados para lutar contra os cristãos. A gente percebe isso hoje, irmãos. A gente percebe isso muito bem claro hoje nos nossos dias. Grandes grupos sociais têm se levantado contra a igreja de Cristo. As pessoas têm se juntado para tentar denegrir a imagem do Evangelho. Uns levantam e falam: mas olha a igreja lá dos crentes, tem o pastor isso, o pastor aquilo. Olha lá, está seguindo um grupo político, está seguindo uma ideologia. Nós não podemos acreditar neles. Outros se levantam e falam: olha, esses crentes são intolerantes. Eles falam contra o amor livre. Eles querem que nós não sejamos felizes. Outros grupos, inclusive motivados aí pela justiça do nosso país, dizem: olha, os crentes são perigosos. Eles estão querendo entrar num terreno que é do Estado. E vemos até um candidato, que pode ser ou não candidato, dizendo o seguinte: se eu for eleito, eu vou colocar os pastores e os padres no seu devido lugar. Eles não podem lidar com questões estatais, não fazem parte da sua estrutura teológica. Perceba que o mesmo tipo de perseguição que Paulo estava tendo em Tessalônica são perseguições do nosso dia de hoje. A igreja tem sido relegada fora do discurso político. Eu lembro uma vez que eu conversava com um irmão, ele falou: pastor não pode se envolver com política. Eu falei: ora, mas a política faz parte da teologia.
A política faz parte daquilo que nós somos. A estrutura do mundo que nós vivemos é calcada, fundamentada, arraigada em princípios judaicos cristãos. Se você tem liberdade, se você tem estrutura familiar, se você tem ação social, se você tem estruturas de governo, tudo isso deriva de princípios bíblicos, da cultura judaico-cristã. Por isso, quando Paulo está fazendo uma defesa de si, a preocupação do apóstolo Paulo não era necessariamente consigo, com o seu status quo. A preocupação de Paulo não é, e o que vão pensar de mim? A preocupação de Paulo era muito clara, porque o que eles queriam era denegrir a imagem do apóstolo Paulo, eles queriam desqualificar o pregador para, por consequência, atingir a credibilidade da mensagem do evangelho. É isso que nós temos visto nos nossos dias. Essa semana aqui, na nossa cidade, graças ao Salvador Jesus, pela misericórdia dele, um projeto que havia da nossa prefeitura, colocando um conselho LGBTIQI+, alguma coisa assim, caiu, foi derrubado. E eu acompanhei isso, alguns irmãos se envolveram e foram lá, eu falando com alguns outros pastores, mas eu lembro-me que eu vi algumas faixas do grupo que era a favor a esse movimento, era a favor desse conselho. Em algumas das faixas estavam escritas assim: Deus não discrimina ninguém, os crentes têm que aprender a amar. Ora, o não crente, querendo falar de Deus com o crente, quem não lê a Bíblia e não sabe quem Deus é, querendo ensinar a Bíblia e quem Deus é àqueles que seguem a Bíblia, nós estamos vendo o mundo se levantar contra a igreja, em todos os aspectos. Religioso, diga-se de passagem, irmãos, no aspecto religioso, não são todas as igrejas que pregam esse evangelho que nós pregamos. E nem todas as igrejas se preocupam com a fidelidade no evangelho. E quando eu falo todas as igrejas, não estou falando só denominações diferentes da nossa. Tem muito IPB também aí que não está nem aí para esse evangelho, não. A galera quer saber do social. Não existe nada mais social do que o evangelho de Cristo Jesus. Ele não só tira a pessoa da pobreza, ele tira ela do inferno. Ele tira ela do pecado, ele tira ela do cativeiro do maligno, ele tira ela dos aprisionamentos sociais, ideológicos, psicológicos, de toda e qualquer espécie. O evangelho de Cristo é libertador. Por isso Paulo faz uma defesa particular, mas não com preocupação em si, porque Paulo sabia que o que eles queriam era desqualificar o evangelho de Cristo. É assim que o mundo dos nossos dias age também. Segue o mesmo modus operandi, parecido com o que estava lá em Tessalônica. Eles tentam desqualificar a igreja. Os crentes são radicais, os crentes são retrógrados, os crentes são anti-ciência. Faça um exercício. Vai lá na lista dos prêmios Nobel e vê quantos crentes que tem lá, quantos ateus tem lá, quantos que não declaram religião que tem lá. Você vai ficar de boca aberta. Muitos crentes envolvidos na ciência para a glória de Cristo Jesus. Muitos e muitos. Mas a narrativa do mundo hoje é o quê? Desqualificar o evangelho, desqualificar o cristão, desqualificar a igreja, desqualificar os pregadores. Mas aquele rouba dinheiro, mas aquele tem televisão, mas aquele é bravo demais, mas aquele isso, aquele outro. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Todos eles vão dar conta para o Senhor. Todos eles. Nós também, tá? Eles e nós vamos dar conta. Não vai passar assim, o Senhor vai dar conta com eles e a gente passa meio sem problema nenhum. Todos daremos contas ao Senhor. Mas o que o mundo faz é olhar para esse tipo de... que nós até discordamos de muitos aspectos deles, mas o mundo não faz isso por preocupação com o evangelho. O mundo faz isso para tentar desqualificar a mensagem, para que eles possam pecar em paz, impor os seus pensamentos em paz. É por isso que Paulo apresenta essa defesa, e no apresentar dessa defesa do apóstolo Paulo, eu e você aprendemos algumas lições de como o evangelho deve ser proclamado nos nossos dias. Porque na defesa de Paulo, ele apresenta uma linha muito clara de como se deve agir. E ele falava, eu ajo desse jeito. Percebam, estão tentando atacar a mensagem, mas eu ajo contrário ao ataque deles. E eu e você temos essa mesma responsabilidade, de agirmos contrário à visão e à percepção desse mundo. E Paulo apresenta aqui
em forma de como devemos proclamar o Evangelho, em primeiro lugar, com muito trabalho e confiança. O Evangelho deve ser proclamado assim, com trabalho e confiança. E Paulo deixa isso muito bem claro, falando, irmãos, versículo 1, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. A ideia do em vão é infrutífera, não foi sem labor, não foi sem suor. Eu não fui no meio de vocês para tirar férias, ou para conhecer a casa de vocês, ou para ficar ali um tempo meio de boa, de maneira alguma. Eu fui no meio de vocês para derramar suor em favor do Evangelho. O trabalho do Evangelho deve ser o objetivo. O trabalho do Evangelho deve ter por objetivo gerar frutos, conversões. Pastor, até quando a gente tem que pregar o Evangelho? Até o mundo converter. Pastor, mas é muita gente. Esse é o trabalho do Evangelho. Esse é o trabalho do Evangelho. Até que todos ouçam, até que a mensagem chegue a todos os lugares que nós devemos pregar. Paulo disse bem claro que esse trabalho dele gerou frutos, não foi em vão. Pessoas foram alcançadas pela graça. 3 semanas, 3 sábados na sinagoga, Paulo pregava. Eu imagino o que deveria ser pregar na sinagoga, irmãos. Pregar aqui não é fácil. Tem gente que fala, pastor, você está acostumado, você prega todo domingo com frio na barriga, todo domingo com frio na espinha, muitos domingos com a perna tremendo, muitos domingos sem querer pregar o que estava pregando, porque a pregação era para mim. Sabe o que é isso? Pregar em série tem esses desafios, irmão. Você vai pregar a série, você não escolhe o texto, quem escolhe o texto é o que está escrito ali. Aí você vai lá e encontra um texto e fala, Jesus, mas esse negócio é para mim. Não tem como colocar outro para pregar, para eu ouvir. Jesus fala, não, eu sei mesmo, vai lá, pecador. Vai lá, o Evangelho é para você também. A primeira dose desse remédio, quem toma é quem prepara. Esse Evangelho, irmãos, precisa ser pregado. E Paulo ia na sinagoga. Detalhe, o Evangelho era completamente contrário aos ensinos que havia na sinagoga. Ou pelo menos, a prática do Evangelho confrontava a religiosidade da sinagoga. Por 3 semanas, Paulo foi e pregou, e trabalhou. O Evangelho tem que ser pregado com muito trabalho, irmãos. No nosso trabalho, para os nossos amigos, para os nossos parentes, o tempo todo. Proclamando a verdade de Cristo. Até quando? Até quando o Senhor tocar nos corações e gerar conversão. E isso pertence a Ele, não pertence a nós. Paulo diz mais, trabalho e confiança em Deus. Por quê? Em todos os tempos da história da humanidade, presta atenção, em todos os tempos da história da humanidade, o Evangelho sempre foi rejeitado. Não houve um momento da história da humanidade em que esse Evangelho foi aceito assim, que maravilha, é isso mesmo que a gente queria ouvir, vamos converter o povo todo. O Evangelho sempre causou ebulição, porque o Evangelho é uma contracultura. O Evangelho confronta pecados. É por isso que Paulo fala que ele tinha confiança em Deus. Olha ali no versículo 2. Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A tarefa da pregação do Evangelho de Cristo sempre enfrentou e sempre vai continuar enfrentando lutas, começando dentro da igreja. Tem muito crente que não gosta do Evangelho mesmo. Tem muito crente que crê num Jesus que não é o que nós cremos aqui nas Escrituras, não. Um Jesusão bonzinho. Você já ouviu um quadro de Jesus? É legal até o quadro. Era um quadro meio como se fosse meio desenho animado. Estava Jesus assim, ó, sorrisão largo, bonito. Tem muito crente que imagina que Jesus é esse cara assim, e aí, beleza, tudo tranquilo. Ou que ele é um amor abobado. Um amor completamente desvinculado de princípios e valores. Não é esse Jesus. Pode ter certeza que esse Jesus muita gente não crê e nem muitos crentes creem. Um Jesus que confronta pecados, um Jesus que chega na sinagoga e expulsa os vendilhões do templo. Esse Jesus as pessoas não querem.
Paulo foi perseguido em vários lugares, sofreu açoites, apedrejamentos, cadeias. Paulo foi martirizado por causa do evangelho. E olha o que ele diz: apesar de maltratados e insultados lá em Filipos, eu estou aqui pregando o evangelho. Se você quiser saber o que aconteceu em Filipos, capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 16, Paulo e Silas chegaram na cidade de Filipos. Havia uma menina que fazia adivinhações e estava sendo explorada por pessoas à porta da cidade. Eles oraram, pregaram o evangelho, expulsaram o espírito adivinhador da menina. O povo ficou bravo com eles e os prenderam. Os prenderam sem julgamento, os açoitaram, bateram neles em praça pública, levaram para a cadeia de Filipos. E sabe o que eles fizeram na cadeia de Filipos? Cantaram louvores à noite. E enquanto eles cantavam louvores, as portas da cadeia se abriram, os seus aguilhões, aquilo que os prendia se abriu. Eles pegaram o evangelho para os outros que ali estavam. E quando pela manhã chegou o carcereiro e viu a porta da cadeia aberta, o carcereiro pegou a espada e falou: vou me matar, porque o império vai me matar. Então eu mesmo me mato, vou sofrer menos me matando do que com os açoites do império. Ao que Paulo falou: não se mate, nós estamos aqui. Eu, Silas e todo mundo está aqui dentro. Paulo explicou o que havia acontecido, expôs o evangelho. O carcereiro de Filipos se converteu. E a Bíblia diz que é para você a salvação e para toda a sua casa. Paulo depois foi liberto, mas no meio de grandes lutas, no meio de adversidades. É por isso que Paulo chega em Tessalônica, dizendo assim: irmãos, é preciso ter coragem e ousadia para pregar esse evangelho. Porque muitas vezes traz dores, muitas vezes nos afasta de amigos. Ele diz a ousadia em nosso Deus para anunciar a vocês o evangelho, no meio de luta. Não se deve pregar o evangelho sem coragem, sem estar disposto a arcar todo o conteúdo desse evangelho. Eu e você somos chamados a proclamar o mesmo evangelho de Cristo, com trabalho árduo e com confiança em Deus. Isso se dá pelo testemunho firme, diante das falácias, diante das narrativas, diante das ideologias. A igreja vai se calar? A igreja vai se voltar para o seu mundinho, daqui a pouco vão fechar a internet para que ninguém ouça. A igreja vai falar daqui de dentro e sair lá fora e viver de qualquer jeito? Paulo diz que não. A igreja tem que trabalhar proclamando e corajosamente, ousadamente, combatendo as mentiras, estando disposto a enfrentar as perseguições. Por que a gente precisa de coragem? Porque talvez, irmãos, possa trazer riscos para nós também. Pregar o evangelho é uma atitude perigosa, em todos os lugares. Lá no Talibã você vê o povo cortando a garganta, você se assusta. Aqui eles estão tentando cortar a língua, para que você não fale. Você fala: não, pastor, não vamos arrumar confusão, vamos ficar aqui quietinho. Mas se nós fizermos isso, nós não seremos parte daqueles que estão transtornando o mundo e chegaram no lugar com o evangelho. É preciso ter confiança em Deus, porque o evangelho traz riscos de perdas muito duras. Talvez, amigos, se afastem. Talvez venhamos a perder haveres, emprego, status. Talvez soframos escárnio. Alguns já sofreram. Jovens na universidade enfrentam uma luta tremenda. Eu conheço alguns que até preferem acovardarem-se. Não vamos falar nada. Aqui o ambiente é hostil. Mas no ambiente hostil que a gente precisa falar. Não vamos nos posicionar. Enquanto nós não nos posicionamos com o evangelho, o mundo vai crescendo sem o evangelho. E daqui a pouco seremos proibidos de pregar o mesmo evangelho. Como o evangelho deve ser proclamado? Trabalho, ousadia. Segundo lugar, deve ser proclamado para a glória de Deus. O evangelho não deve ser algo em si mesmado para nós, para crescer o nome da igreja, para crescer o nome do pastor, para crescer o meu nome como crente. Não. Paulo afirma que a sua pregação não era fruto de um desejo enganoso de aceitação do seu coração. Paulo não estava pregando o evangelho para ficar famoso. Paulo não estava pregando o evangelho para que as pessoas falassem: oh, como Paulo é top, hein? Ele não tinha essa intenção no seu coração.
Ele não queria ser respeitado por causa do evangelho que pregava, da carteirada, sabe assim, não, eu sou Paulo, hein? Eu sou pastor. Eu lembro que em alguns congressos que a gente ia aí, nem vou mais, graças a Deus, nesses congressos, vou em outros, né? Mas alguns congressos que a gente ia, o pastor pregava coisa assim, olha, na minha igreja eu tenho estacionamento para mim, para minha mulher, para o meu filho. Tinha crente que ficava em crise, até pastor mesmo falava, rapaz, eu não tenho esses carros tudo para mim, para a mulher e para o filho. Vai todo mundo apertado no mesmo carro, quando não vai, de carona com alguém. Não é para dar carteirada, ter vaga especial, desfrutar de privilégios. Paulo não fazia por isso. Paulo também não usava de meias palavras, mas ele pregava com fidelidade. Versículo 3 diz, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Ele pregava o evangelho puro e completo em todos os sentidos. E olha o que ele diz, a sua pregação era isenta de erro. A ideia do isenção de erros aqui, irmãos, é que a pregação de Paulo estava isenta daquelas artimanhas que tentam enfraquecer o conteúdo do evangelho para torná-lo mais aceitável e menos confrontador. Sabe aquele, tira uma palavra aqui, pastor, não vamos falar de pecado, vamos falar de erro, de deslize, né? Até eu falei, então você não vai pregar, vocês são pecadores, vocês são deslizadores. Vamos falar de falhas. Não, irmãos, Paulo não usava dessas artimanhas. Paulo não usava de meias palavras ou de meias verdades, que na verdade são mentiras completas. Às vezes a gente não entende o que a gente está fazendo, quando a gente tenta fazer o evangelho mais aceitável pelas nossas mãos. Quando você faz isso, você está dizendo que Deus não teve a capacidade de fazer o evangelho ser aceitado por si mesmo. Você está dizendo, Deus, você não deu conta, deixa eu dar uma melhorada aqui. Dá uma força para o Senhor. Vou ajustar aqui, porque se for pregar do seu jeito, ninguém vai converter. Então, deixa eu dar uma arrumada aqui para não esvaziar o céu. É o que você está dizendo. Você está dizendo que não crê no poder de Deus para salvar pessoas. Paulo diz, eu não fazia isso. O meu evangelho é isento de erros. Por quê? A glória é de Deus. Segundo, Paulo diz que também não tinha intenções impuras. Aqui ele se refere à sensualidade e imoralidade que estava ligada ao paganismo da sua época. Paulo não estava pregando um evangelho mais liberal, que aceitava algumas libertinagens para facilitar a aceitação dos ímpios, a certas formas de religiosidade. Paulo se colocava contrário a isso. A ideia de Paulo era confrontar o pecado como pecado. Cristo vai mudar tudo na sua vida, a sua maneira de vestir, sua maneira de falar, aonde você vai, aquilo que você frequenta, aquilo que você faz, aquilo que você gosta. Porque se não acontecer isso, não foi o evangelho que te atingiu. Paulo é claro. As intenções dele não eram apenas de amealhar pessoas. Vem como você está. Eu tenho muito cuidado, tome cuidado com isso, com a ideia de igreja inclusiva. Tá? Porque geralmente a ideia de inclusão é, venha com os seus pecados, que em vez de você ter que se amoldar o evangelho, nós vamos amoldar o evangelho aos seus pecados, para que você fique pecando confortavelmente, sem o nosso incômodo. Paulo diz, não, eu vou dizer bem claro o que é. Diz mais, isento de engano. Paulo não focava em partes do evangelho, para tentar chamar a atenção. Ele pregava o conteúdo todo. Paulo não tinha lá, sinagoga de hoje, ele ficou 3 semanas na sinagoga, né? Sinagoga de hoje é para quem quer milagre. Vem para cá, galera, povo do milagre, sinais e maravilhas. Domingo que vem, ou sábado que vem, na sinagoga. Agora é cura, vamos lá. Agora é prosperidade no terceiro. Paulo não fazia isso. É o evangelho completo em um, o evangelho completo em outro. O evangelho completo sempre, porque a motivação de Paulo era correta, tal qual o evangelho que ele pregava também o era. Paulo queria que as pessoas fossem a Cristo por terem sido atingidas pela graça, não pela capacidade do convencimento humano. Diz mais ainda, esse evangelho que é pregado para a glória de Deus, é um evangelho que reconhece que os seus pregadores têm grande responsabilidade. E quando eu falo de seus pregadores, não são só os pastores. Todos nós somos chamados a pregar e proclamar esse evangelho. Paulo diz que uma vez que ele foi escolhido
para pregar o evangelho, ele tinha uma responsabilidade. Paulo estava indo para Damasco com cartas para prender os cristãos, quando o próprio Salvador o encontrou e o chamou para pregar. Ele teve um encontro pessoal com Cristo, e aquele encontro mudou a sua vida. E olha o que ele diz no versículo 4: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Eu prego para a glória de Cristo, porque Cristo me alcançou e confiou a mim o privilégio de pregar a outros. Mesmo diante da oposição, ele não recuou em expor o evangelho com fidelidade, ainda que isso não fosse bem aceito pelos seus ouvintes. Diz mais: o evangelho deve ser proclamado para a glória de Deus, com a preocupação de pregar e viver o evangelho de maneira que agrada a Deus, não as pessoas. Outro problema, irmãos, dos nossos dias é o desejo pecaminoso de agradar as pessoas com o evangelho. As pessoas não precisam ser agradadas com o evangelho. Elas precisam ser confrontadas com o evangelho, serem amoldadas ao evangelho. O evangelho não é pregado para que nós sejamos felizes, mas para que nós sejamos salvos. O evangelho é pregado para que haja salvação. E é claro que isso traz a felicidade de estar no céu. Mas Paulo buscava agradar a Deus, versículo 4, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim a Deus que prova o nosso coração. Se tiver que ferir, que o evangelho fira. Agostinho de Hipona, nas suas confissões, faz uma declaração maravilhosa. Poeticamente, Agostinho diz: feriste-me e eu te amei. O que Agostinho estava querendo dizer é: o Senhor me confrontou, me mostrou o quanto eu era pecador, o quanto eu estava distante de Ti, e por conta disso me abriu o universo maravilhoso da graça. Eu fui alcançado e salvo, e eu te amei por conta das suas feridas em mostrar o meu pecado. Porque o evangelho só é a boa notícia para quem entendeu a má notícia de que nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Por isso nós precisamos da maravilhosa graça, do amor que não falha, que toma o nosso lugar e leva sobre si a nossa cruz. Outro aspecto importante da pregação do evangelho para a glória de Deus é que Paulo nunca colocou o homem como o centro da mensagem do evangelho. O evangelho não é antropocêntrico, ele é teocêntrico, ele é cristocêntrico. Tem como foco a pessoa de Deus na maravilhosa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o evangelho. Versículo 5, a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. A nossa preocupação não é que vocês fiquem ali agradados. Olha aqui, gente, Deus ama todo mundo, Deus é um paizão, vem para cá, Jesus ama vocês. Ou então aquele evangelho da misericórdia, não da misericórdia de Deus para com o crente, mas da misericórdia do crente para com Deus. Já viu esse? Jesus precisa de você, Ele está aguardando. Usa, coitado do texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, irmãos. É um dos textos que sofre na boca do povo. Eu já vi gente: olha, Jesus disse que está na porta e bate. Tadinho, ele está lá fora, com frio, com medo. Você não vai abrir o seu coração. Ah, irmãos. Paulo fala: eu não usava esse tipo de bajulação, não. O evangelho que eu prego é o seguinte: vocês estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Arrependam-se. Diga-se de passagem, esse é o modelo que Jesus ensinou para a pregação do evangelho. Esse é o modelo pregado por João Batista. Esse é o sermão pregado pelo apóstolo Pedro, quando mais de 3.000 pessoas se converteram em Pentecostes. Arrependam-se. Eu não uso de linguagem de bajulação. Não é para agradá-los. O objetivo não era amealhar fama, amigos, dividendos para si, mas apontar o poder de Deus. Como consequência, Paulo também não buscava elogios. Outra tentação que a gente cai aí na hora de pregar o evangelho é tentar que as pessoas elogiem.
A gente, às vezes, em vez de pregar o evangelho, a gente tenta defender Deus. Tem gente que faz isso, né? Ele tenta defender Deus. É como se a gente assumisse um papel de advogado de Deus. Deus estivesse na berlinda, o povo falando, olha, Deus não pode fazer isso. A gente, não, mas não é bem assim. Não é que Deus faz isso. Paulo diz, também jamais andamos buscando elogio das pessoas. Nem de vocês, nem de ninguém. Pregadores que buscam elogios das suas mensagens são tentados a moldá-las de acordo com o gosto do ouvinte. Igreja que está buscando elogio para si, para sua placa, para sua denominação, é tentada a mudar o conteúdo do evangelho para trazer pessoas para dentro da igreja. Paulo diz, não, a glória do evangelho é de Cristo. Eu prego para a glória de Deus. E se as pessoas não gostarem? É Deus quem é dono do evangelho. Não sou eu. Eu só prego esse evangelho. Irmãos, nós somos chamados a proclamar esse evangelho de Cristo, para glorificar a Deus. Na verdade, nós somos salvos para glorificar a Deus e não para buscar o nosso reconhecimento. Então, nesse mundo que nós vivemos, assim como era no tempo de Paulo, nós precisamos entender que essa deve ser a proclamação do evangelho. Trabalho, afinque e confiança em Deus e também para a glória de Cristo. Não se preocupe, irmãos. Pastor, mas se a gente falar isso, o povo não vai gostar da nossa igreja. Não é da igreja que eles não estão gostando. É do evangelho. Para eles gostarem da nossa igreja é fácil. A gente faz uma rave legal aqui. Nós temos até um salão do joinha, né? Põe umas luzinhas, faz uma fumacinha, toca uns tuf-tuf. Prega um negocinho, meia água com açúcar, diz que eles são o centro de Deus e que você é o ponto fraco de Deus. Irmão, para e pensa, se a gente for o ponto fraco de Deus, ele está roubado. Que pensa num ponto fraco, fraco de montão. E você traz, diz que é amor, que você não precisa mudar, que você pode continuar com o seu pecado, que quem está namorando tudo torto, continua namorando torto, quem tem opção sexual que não é de acordo com a Bíblia, continua do mesmo jeito, aquele que rouba, continua roubando, mas vem para cá, que tem graça para todo mundo. E nós destruímos o conceito da graça. A igreja fica famosa, cresce, arrebenta, mas o evangelho não é palatável. Como deve ser pregado? Como deve ser proclamado? Trabalho, suor, confiança, para a glória de Cristo. Em terceiro lugar, com abnegação, abrindo mão de si mesmos. Nós não somos chamados para sermos senhores do evangelho, mas para sermos servos do evangelho. Paulo sabia disso. Quando Paulo faz essa defesa acerca de si, versículo 7, ele diz, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe acaricia os próprios filhos. Paulo não estava focado nele. Ele diz, eu sou apóstolo, a minha conversão foi diferente da conversão de todo mundo aqui. Vocês convertem com a pregação do evangelho. Eu converti com um Salvador em pessoa. Ele me pegou na estrada de Damasco, fui ao chão, ele me cegou, ele falou comigo, por que você me persegue? Ele me mandou lá para a cidade, mandou Ananias na minha casa, lavou os meus olhos, abriu os meus olhos, o evangelho tomou conta de mim, agora eu prego esse evangelho que eu recebi dele. Eu poderia fazer exigências para vocês aqui. A ideia de exigência de Paulo aqui baseava-se basicamente em duas questões: sustento e respeito. Com respeito ao sustento, é como se Paulo falasse, vocês não têm direito de cobrar nada de mim, não. É vocês que têm que me dar. Eu estou aqui pregando o evangelho que vocês recebem pela graça, vocês deveriam me sustentar aqui. Paulo fala, eu não fiz isso. Eu podia me exigir isso de vocês. Paulo também não exige respeito. Paulo não chega dando carteirada, olha aí, ó. Paulo, hein? Apóstolo de Cristo. Não. Ele diz que ele faz de maneira contrária a isso. Ele poderia fazer isso. Era digno que ele fizesse isso. Ele poderia cobrar o respeito, o sustento e tudo mais. Mas a sua pregação se fundamentava no amor protetivo, responsável, doador. Eu agi com vocês como uma mãe acaricia os próprios filhos. Eu gosto dessa figura. As mamães que aqui estão sabem quantas noites passaram acordadas aí. Remedinho. Ou então no período que dependia do peito ou do mamar. Você não falava para o filho, é o seguinte, filho, vamos combinar hoje?
Mamãe dá o mamar meia-noite, depois às 8 horas da manhã. Pode ser às 7, que é para a mamãe dar uma relaxada. Vai acostumando aí, viu? Vai acostumando aí. E ele fala, beleza, mãe, põe um relógio para despertar. 15 minutos antes eu acordo, nem vou chorar. É assim que funciona? Desse jeito, né? Ela está disposta a dar a vida. Às vezes passa a madrugada e mede febre, dá remédio e cuida, e dá o peito, e dá o mamar, e leva no médico, e dá banho, envolve toda a sua vida no cuidado com os filhos. Maternidade é um trabalho de doação, onde a mãe doa tudo, o próprio corpo que muda. Talvez é o único período da vida em que uma mulher engorde tranquilamente, de boa, sossegado, e ainda falar, que bom, estou engordando. Mas o neném nasce, viu, irmã? Pois é um desafio, parte 2 aí do negócio, tá? Maternidade é doação. Quando Paulo usa essa figura de como uma mãe acaricia os filhos, ele estava dizendo que ele poderia exigir, a mãe poderia exigir um monte de coisa dos filhos, mas ela faz porque ela ama, doação, entrega. E é assim que deve ser pregado o Evangelho, com abnegação, doando dos seus haveres, do seu tempo. Conversava com irmãos esses dias, falando de como foram impactados com a mensagem do Evangelho e com irmãos que iam dar carona, buscar em casa, levar em casa, que se doavam. Paulo estava disposto a entregar a própria vida pelo Evangelho em favor dos irmãos, movido pelo amor, seguindo o modelo de Cristo. Versículo 8, assim com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. O Evangelho é esse chamado à autonegação, irmãos. A gente está acostumado com o evangelho consumista, o evangelho é doador, ele é o contrário do consumo. O evangelho é para quando o inimigo tiver fome, você dá de comer, ele está com sede, você dá de beber. O evangelho muda as pessoas que roubavam, agora não apenas não mais roubam, mas trabalham para si e para doar para outras pessoas. Paulo era um alto funcionário do escalão romano, de alto escalão do Império Romano. Mas ele se tornou escravo do Evangelho de Cristo. Ele era centurião, então ele cuidava de 100 soldados. Hoje ele fugia dos soldados. E ele estava sob as ordens de um único comandante, disposto a dar a vida. E aqui quando Paulo fala disposto a dar a vida, não é linguagem figurada não. Paulo chegou a ser apedrejado até ser considerado morto. Imagina as pessoas chegando lá, se mexe, está vivo, Paulo? Tá? Como é que está aí? Cadeias, açoites, por conta do Evangelho. Ele diz, eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é poder de Deus. Doação real, trabalho, suor, dedicação. Versículo 9, vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como trabalhamos de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamando o Evangelho de Deus, trabalhando com afinco. Esse é o trabalho do pregador do Evangelho, seja pastor ou não. Tem gente que imagina que o trabalho pastoral, por exemplo, se resume ao púlpito. Para chegar aqui tem estudo, irmão. Para chegar aqui tem que suar a camisa. Ah, pastor, mas tem muito pastor que faz o sermão em 15 minutos. Ele está tentando a Deus, ele está desonrando o chamado que ele recebeu. E muitas vezes não é fácil. Hoje pela manhã eu lembrei que o pastor Márcio, a gente estava conversando sobre a série que ele escolheu para pregar para os jovens, sobre os 12 apóstolos. É maravilhoso, né? Até você descobrir que tem alguns apóstolos que não tem nada que dizer. Falei do Tiago, por exemplo, lembra quando ele compartilhou? Está lá Tiago menor que quem? É menor de tamanho? É menor de status, é menor de importância, é menor do que o outro Tiago, que era mais grande e ele era menor. O que significa isso? Você tem que suar, você tem que estudar, você tem que aperfeiçoar para trazer o conhecimento. Lembro-me que conhecido, que até indiquei para ir numa igreja, depois já pedi perdão para os presbíteros lá também.
E ele foi ser avaliado pela igreja, e quando chegou para a igreja, perguntaram: e aí, como é que é a sua família, sua esposa, filhos, esse negócio todo? Ele falou: você está contratando a minha esposa e meus filhos? Está contratando eu ou a esposa e os filhos? Os presbíteros falaram: não estão contratando ninguém não, fica tranquilo. Não vamos contratar ninguém. Nem você, nem esposa, nem filho, nem ninguém. Não é um serviço de hora marcada, irmãos, trabalho de 8 às 6. É o seguinte: você ficar doente depois das 6, só no plantão pastoral do dia seguinte. Irmãos, o Evangelho não é assim. O Evangelho é um chamado de tempo e de vida integral a todos nós, cada um na sua área. Pastor, mas você é com o senhor que é pastor, eu estou livre disso aqui. Todos nós temos que pregar e viver o Evangelho em todos os lugares. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo dessa forma, como abnegados. Somos chamados a doar, a ofertar. Falei que daqui uns dias vou trazer um pastor amigo, pastor Hélio, que está construindo a igreja presbiteriana lá de Goiôerê. Pregando o Evangelho, começou a pregar na garagem da sua casa, e a igreja está crescendo na garagem da sua casa, conseguiram comprar um terreno, vão construir igreja. Eu falei: eu vou levar você para pregar lá, para as pessoas ouvirem o testemunho e pôr a mão no bolso e abençoar, e construir a igreja lá em Goiôerê. Pastor, mas a nossa reforma não acabou, mas a gente tem tempo, está sentando, e se a gente não precisar reformar, a gente está muito bem confortável, mais do que a gente precisa. Dá para abençoar o irmão, para que o Evangelho chegue a outros. Abnegação, abrir mão de uma Coca-Cola, de um lanche no final de semana, de uma camiseta, de alguma coisa que queira comprar para abençoar, para que o reino cresça. O Evangelho precisa ser pregado com a abnegação. E por fim, para a gente acabar, como deve ser proclamado esse Evangelho? Perceba, Paulo fala de algumas características da ação que precisam ser feitas: trabalho, confiança, glória de Cristo, abnegação. Mas Paulo fala de um aspecto muito particular, interior, que deve acompanhar a pregação do Evangelho, que é a santidade, o testemunho, a vida reta, uma vida que coadune com o Evangelho que é pregado. E em quarto lugar é isso. Como deve ser proclamado o Evangelho? Em santidade. Irmãos, se nós sabemos que o mundo está olhando para nós, procurando tudo quanto é tipo de falha, não ficar dando bobeira para o pecado, a gente já não deveria viver pecaminosamente. Se a gente sabe que as pessoas vão tentar encontrar qualquer coisa em nós para desqualificar o Evangelho, irmãos, a gente precisa viver de maneira reta e santa. E é o que Paulo diz no versículo 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Olha o que Paulo diz sobre o seu testemunho: piedade. Piedade tem a ver com pureza religiosa. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: eu me coloquei como membro da igreja X, no caso não tinha isso lá, só para você entender aqui, tá? Eu sou membro daquela igreja. Se aquela igreja é fiel ao Evangelho e prega o Evangelho de Cristo, a minha vida precisa estar em consonância com a verdade pregada daquela igreja. Pureza religiosa, piedade, leitura da Bíblia, oração, meditação e vida. Nós não podemos viver de maneira diferente do Evangelho que nós dizemos crer. Eu me portei de maneira piedosa, justa, pureza moral, ética, respeitando os pactos que temos, vivendo de acordo com a verdade, honestidade, retidão no andar, irrepreensível, sem dar razão para a censura, sem palavra torpe. É assim que deve ser pregado o Evangelho. O próprio testemunho pessoal de Paulo aponta para a forma como o Evangelho deveria ser aceito, principalmente por ele, com seriedade. Irmãos, o Evangelho é coisa séria. Quando nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando de pessoas entre a vida e a morte. Nós estamos falando de gente entre o céu e o inferno. Nós não estamos falando de gosto pessoal, de estilo de culto, se dá aleluia ou não dá.
se é muito glória a Deus ou não. Nós estamos falando de coisa muito mais séria do que isso. Nós estamos falando de inferno e céu, de condenação e salvação. Por isso nós precisamos levar esse evangelho com inteireza de caráter, com um bom testemunho, com respeito, com amor, com responsabilidade. E aqui Paulo usa outra figura do âmbito familiar. Então ele usou a figura da mãe para doação, e agora ele usa a figura do pai. Versículo 11. Vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Perceba, Paulo usa essa figura familiar, da mãe para falar do amor, e do pai quando ele fala de santidade e respeito. Porque a ideia da figura paterna é que Paulo não comportava-se no meio dele com exageros nos seus relacionamentos, mas era como um pai que trata os seus filhos. Não era um colega ou um amigo, era um pai que tinha responsabilidade sobre os seus filhos. Essa ideia remete à responsabilidade do cuidado, do amor, da dedicação, do modelo, do sustento, da firmeza, da segurança. Essa é a figura paterna. Não é nada menor que isso. O mundo tem tentado diminuir isso, mas Paulo, ele disse muito bem claro que não é assim. Deus se porta como um pai, protetor, cuidador, disposto a morrer. Tem um barulho no seu quintal de madrugada, eu sei que sai lá fora, santo varão. Não é a esposa, não. Vai lá ver o que está acontecendo. Não. É você. Se tiver alguém que tomar um tiro, que seja o seu peito. Detalhe simples. Eu estava lendo um livro sobre hombridade. Muito bom, diga-se de passagem. Detalhes como você está andando na calçada, quem está do lado da rua é você, seus filhos, sua esposa estão do lado da calçada. Se o carro estiver para cima, pegue você. Não, pastor. Não quer. O pai é o chamado a morrer, a abrir o peito, a proteger a casa. Paulo diz, como um pai trata os filhos, eu me tratei com vocês, com toda a responsabilidade e mais, com ensino. O pai precisa abraçar essa tarefa de responsabilidade como ensino. Versículo 12, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Pai, a responsabilidade espiritual da sua casa é sua. Paulo deixa isso claro. A responsabilidade espiritual da nossa casa, homens, é nossa. A tarefa é do pai, exortar, consolar e admoestar. 3 termos que nós usamos de maneira errada nos nossos dias. Primeiro, exortar. A gente imagina exortação como o quê? Bronca. Vou lá exortar o irmão. Já sabe que vai dar uma bronca, um chacoalho no irmão. Mas o termo original para exortação tem o sentido de trazer para perto, de não permitir que se distancie, que se desvie do caminho, de não deixar que caminhe para um lugar onde a mão nossa de cuidado não possa alcançar. Paulo diz, eu agi como um pai, exortando, trazendo vocês para perto, não permitindo que vocês andassem distantes do evangelho, nem se desviassem do caminho, falando, vem aqui, o evangelho é assim, vem para cá, nós precisamos caminhar desse jeito. Um pai que protege os filhos. Eu lembro-me uma vez, Gigica, desse tamaninho, menor que a Isa. Estávamos saindo do Itaú, aqui. O carro estava do outro lado da rua, e eles deram uma bexiga para a Giovana. Bexiga dessas, da cor do Itaú, aquele laranja assim, que você via 200 quilômetros de distância. E ela saiu, com a bexiguinha na mão, e eu com a mão, né, olhei, não vinha carro, vim com ela. De repente, irmãos, a bexiga solta. Qual que é a reação da Giovana? Correr para pegar a bexiga. Foi instintivo. Eu simplesmente pulei, catei ela. Quando eu pulei para o lado de lá, o carro passou. O coração já não sentia se ele batia, se ele tinha parado de bater, o que tinha acontecido. Deu todo aquele sentimento da ânsia, da medo, né, de contar para a mãe depois. Falou, o que eu vou contar para a mãe dessa criança?
Um apavoramento, você olhava para ela. Exortar é não deixar que ela fique longe do contato da minha mão. Como um pai, traz para perto. É aqui. A partir daquele dia até hoje, quando eu saio com ela na rua, eu grudo na mão daqui. Às vezes hoje é um pouco mais perigoso do que antes, né? Então dá aqui, irmão. Fica aqui. É proteger. Não deixar que os filhos caminhem por si só, longe do seu cuidado. Como um pai lida com os filhos, eu os exortei. Paulo diz mais, consolei. É outra ideia errada que a gente tem no nosso dia. A ideia que a gente tem de consolo é, tadinho, fica assim, não. Vai passar. Tem coisa que não passa, irmão. A ideia bíblica, o conceito bíblico e o original bíblico para consolo é incentivo para a alma, é fortalecimento interno, apoio para o coração, encorajamento em Cristo. De mostrar que ainda que os sofrimentos estejam aqui no presente, o que nos aguarda na glória é muito maior do que as coisas que se mostram aqui nesse mundo. Isso é de fato consolar. Estamos certos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória que nos aguarda. O mundo é mau, mas nós vamos morar no céu. O mundo jaz no maligno, mas nós fomos salvos e seremos glorificados com Cristo. Consolo de verdade, de fato. De saber que haverá um dia onde não terá mais pranto, nem dor, nem luto, nem tristeza, nem enfermidade, nem morte, porque todas essas coisas já passaram, e o próprio Deus enxugará do nosso olhar toda lágrima. Aguardamos esse dia, consolo. O problema é que muitas vezes o nosso consolo é aqui. Está doente? Vai sarar. Está sem emprego? Vai arrumar. Parece que a gente não tem consolo na eternidade. Paulo fala, como um pai, eu os consolava, mostrando que aquilo que Deus tinha para eles era muito maior do que os sofrimentos que eles estavam sofrendo. E por fim, admoestando, aqui é outro texto também outro termo que a gente joga por água abaixo. Porque se a gente entende que exortação é uma bronca, admoestando é a bronca nível 2. Então fui lá admoestar o irmão, tomou uma bronca. Diferente da exortação. Um é mais bravo, outro é menos bravo. Não é isso. O termo original para a admoestação é dar o testemunho pessoal, chamando a atenção da pessoa para que olhe a si mesmo como modelo de fidelidade. Não é isso que Paulo fez? Copiem a mim, porque eu copio a Cristo. Olhe para mim, eu estou sofrendo, mas continuo pregando o Evangelho. Mas as pessoas falam mal de mim, eu continuo pregando, falam mal de mim, eu continuo andando, mas você está perdendo, e o Senhor continua sustentando. Continue firme, caminhemos juntos. Somos chamados a pregar esse Evangelho em santidade, nos colocando como modelo. O Evangelho é coisa séria, irmãos, é coisa seríssima, e a gente precisa pregar e viver assim. O mundo não vai aceitar o Evangelho. Nunca aceitou, não é agora que vai aceitar. Muito pelo contrário, ele tenta deturpá-lo, desqualificá-lo, destruí-lo de todas as formas. Irão atacar o conteúdo do Evangelho, os seguidores do Evangelho, os pregadores do Evangelho, as igrejas do Evangelho, a mensagem do Evangelho, os conceitos do Evangelho, a verdade do Evangelho, enfim, vão querer atacar tudo. Mas eu e você somos chamados a continuar pregando, a continuar proclamando esse Evangelho. Diante de um mundo tão hostil, o verdadeiro Evangelho deve ser pregado. E nós devemos buscar a seriedade desse Evangelho na proclamação. Lembra? Paulo não estava se defendendo. A questão de Paulo não era com ele. Paulo estava mostrando para os irmãos a maneira como ele vivia digna do Evangelho. E como eu e você devemos viver, para que o mundo creia, para que a graça do Senhor alcance os corações. 4 formas, lembra? Como ele deve ser proclamado? Com trabalho duro e confiança. Evangelho não é obra para preguiçoso. Não é obra para gente ocioso. Não é obra para gente que está acomodado. Evangelho é para trabalhador,
que se torna servo da mensagem, não, Senhor. Segundo, para a glória de Deus, o alvo é sempre o Senhor, não são as pessoas. É a glória de Cristo, não das pessoas. A mensagem não é, vem, Jesus precisa de você. É, você precisa de Cristo, porque Jesus sem você continua sendo Deus, e você sem Ele está condenado ao inferno. Essa é a mensagem. Simples e objetiva. Os apóstolos falavam, Senhor, é duro demais, o povo está indo embora. Jesus falou, pode ir também. Aí Pedro falou, não dá para ir não, Senhor. As palavras são duras, mas são de vida eterna. Sem essas palavras nós estamos perdidos. O centro do Evangelho é a glória de Deus. Terceiro lugar, abnegação. O modelo é Cristo, irmão. Esteja disposto a se doar. Quando eu falo de detalhes, coisas simples aqui, às vezes eu falo de uma carona. Faz isso, irmão. Dá uma carona, dá uma esticadinha. Pastor, mas está difícil, a gasolina está indo para 7 conto, está pela hora da morte. Deixa eu falar um negócio para você. Anota, está gravado, você pode me cobrar. Se você precisar de gasolina para dar carona, nós te damos a gasolina. De verdade, irmão. Estou falando de coração aberto. Dá testemunho. Deus tem sido fiel, bondoso com a igreja. Se você precisar, fala comigo, vou te dar. Vai ser uma bênção. Pastor, mas eu tenho que falar antes, porque senão o carro fica no meio do caminho, eu e o caroneiro vamos empurrar o carro. Fala antes, a gente dá um jeito, arruma antes. Abnegação, doação, falei aqui do pastor, venha pronto para doar, eu vou anunciar o dia, venha pronto para doar. Ora em casa, que oferta eu tenho que dar para a igreja de Goiôerê? Talvez eu nunca pise em Goiôerê, eu nunca saiba como é aquela igreja, eu nunca a veja, eu nunca sente nos seus bancos, eu nunca vá ouvir o evangelho pregado por aquele pastor, mas eu vou compartilhar daquilo que Deus me deu para abençoar a gente que Deus vai salvar lá. Como é na obra missionária. Abnegação. Em quarto e último lugar, em santidade. Irmão, nós somos responsáveis pelo evangelho que nos atingiu. Ele não é uma questão cultural, ideológica. Ele é o poder de Deus que nos salvou para que nós vivamos de maneira digna, em santidade, com testemunho pessoal, firme e limpo para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a proclamar o evangelho nos dias de hoje. Nós não estamos vivendo dias diferentes de Paulo. A religiosidade é contra o evangelho, o Estado é contra o evangelho, e toda a ordem ímpia é contra o evangelho. Continua sendo até hoje. Mas nós vivemos e morremos pelo evangelho de Cristo. Que Ele nos dê essa graça. Em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos. Quero orar com você.